A rede do reino de Deus. Uma parábola das mais instigantes e, acima de tudo, esclarecedora, mas que, infelizmente, muitos pregadores fazem questão absoluta de ignorá-la, posto que descredencia todo e qualquer indício de espiritualidade superior. Em mais uma de suas parábolas, que usa comparações absurdas, Jesus ensina a multidão de desprovidos que o reino de Deus é a força que os impulsiona nesse mundo e manda um recado para aqueles que confiam na retidão própria, para as autoridades espirituais e para todos que se julgam superiores aos demais cristãos e que, por isso, têm direitos inalienáveis nesse reino. Nessa vasta coletânea de sabedoria que nos disponibiliza o texto bíblico, gostaria de destacar uma parábola inteira. A parábola que Jesus contou e que somente Mateus registrou no capítulo 13, versos de 47 a 50 do seu Evangelho. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola faz a improvável analogia entre o reino de Deus e uma rede de pesca de varredura. Aquele tipo de rede que vai fundo na lama e arrasta tudo o que encontra na sua frente. Foi assim que, de roldão, ela entrou para o rol dos nossos versículos controversos. No entanto, não saberíamos dizer exatamente se ela é controversa simplesmente por ser intrincada, ou se o que a faz controversa é o fato de ser quase que totalmente ignorada. Eu somente a ouvi ser citada em um único sermão, uma vez na vida. Pode ser que alguém tenha tido melhor sorte. Penso ser tão improvável quanto a analogia de Jesus. Mas se eu tiver errado, por favor, avise aí nos comentários. Agora é hora de conferirmos essa introdução. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma rede, que obrigatoriamente tem que ser grande, pois ela arrasta tudo o que encontra em sua trajetória. Que o reino de Deus não faz seleção alguma, arrasta os diversos tipos de peixe e tudo mais que encontra em seu caminho. O verbo que foi traduzido por recolher está conjugado de modo a dizer que a rede começou a recolher e não parou nunca mais, indicando numa ação contínua que o reino de Deus não está regredindo, que o reino de Deus não está estático, e que o reino de Deus vem num crescendo que nada ou ninguém pode detê-lo. Para Jesus, o reino de Deus é uma realidade definitiva. Outro dado importante é que se essa rede é do reino de Deus, logicamente, o próprio Deus é quem está puxando. A despeito da contradição dos profetas do caos, os cabos dessa rede ainda estão firmemente seguros nas suas mãos. Então, o que podemos deduzir dessa parábola até agora? Primeiro, que a rede arrasta tudo que encontra, e não somente peixes bons e situações favoráveis. Quer dizer que esse acúmulo de coisas ruins que estão acontecendo não são um prenúncio do fim dos tempos, porque a parábola diz que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins estarão presentes e chegarão juntas na consumação dos séculos. Segundo, que indistintamente todas as pessoas estarão na presença de Deus, embora seja quase impossível imaginar os mais estranhos tipos que estarão na sua presença. Terceiro, que ninguém chegará à presença de Deus levado pelos próprios méritos, por sua retidão moral ou por suas obras. Naquela praia do além estarão diante de Deus os bons e os maus, os justos e os pecadores, os que nele creram e os que nele não creram. E quando a rede estiver cheia, o que vai acontecer? Esse é o âmago da parábola, quando os peixes chegam à praia. Aqui está o coração do Evangelho. Porque todos os que lá chegarem, chegarão arrastados pela rede do reino de Deus, no poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo, na autoridade da reconciliação e redenção da graça. Pois o julgamento de Deus não é uma sentença de condenação, e sim de justificação. Todos os que chegarem perante o juiz eterno já foram reconciliados com ele pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ninguém será julgado por aquilo que fez antes de ser tragado pela rede, pois se fosse desse jeito, ninguém iria a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Na parábola, Jesus está se referindo ao mundo que foi apanhado por inteiro na rede.
Ele disse claramente que veio arrastar todos para si, isso é, veio salvar a todos, principalmente os mais perdidos. Para aqueles que ainda pensam que esse é um texto isolado e carece de respaldo bíblico, eu recomendo que leiam João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É aqui que a nossa parábola se torna de fato controversa. Primeiramente, que ela diz que não haverá julgamento algum enquanto não chegarmos àquela praia que fica do outro lado. Isso acaba de vez com determinismos, eleição prévia, juízo premeditado, predestinação, graça subordinada à lei e poder das obras. Como se isso já não bastasse, a parábola vai além. Ela diz também que o amor de Deus é o único parâmetro válido para a salvação. Ou seja, de nada adianta ser ungido, ungidão ou ungidaço, ser autoridade espiritual, falar em línguas, ter o dom de profecias ou interpretá-las, ter maior grau de espiritualidade e tudo mais. Agora é hora de algumas considerações. Mas alguns poderão ponderar, e a conversão não serve para nada? Se é assim, tudo é válido? Todas as coisas são permitidas? A pedofilia, o aborto, o assassinato? Pensemos antes de responder que o mundo foi salvo por meio do assassinato de Deus. Mas nem isso invalidou a necessidade de conversão. Ela é incontestavelmente necessária, porém, ela é o fruto da fé. A conversão é o resultado e não a causa do ingresso do reino de Deus. Eu me converti porque fui aceito, porque eu estava perdido e fui achado, e não o contrário. A graça me aceitou da maneira que eu era, onde eu estava, a despeito do que eu fazia. Releiam a parábola dos dois devedores de Lucas 7:32-47 e diga qual deles precisou se arrepender antes de ter a sua dívida perdoada. Então, qual é o objetivo último da parábola? Essa parábola não é senão uma crítica a todos aqueles que pensam e agem contra a oferta gratuita do amor de Deus, pois são eles que, segundo a parábola, estão sendo declarados podres, feios e maus. Por isso é que eles não prestam, serão jogados fora e serão deixados na praia. A parábola visava fazer com que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, todos aqueles que possuíam retidão própria, que fiscalizavam todo mundo e não perdoavam ninguém, se autoavaliassem e se sujeitassem ao seu próprio julgamento. Eles se achavam suficientemente bons, superiores aos demais, e também achavam que teriam feito mais do que o bastante para merecerem a salvação. Naquela época, havia muito desses grupos. Além dos já citados, havia também os doutores da lei, os devotos, os filhos da luz e mais alguns. No entanto, Jesus não se juntou a qualquer destes, mas sim aos publicanos, meretrizes e gente da pior espécie. Ele rejeitou totalmente os religiosos que tentam alcançar ou que julgam já ter alcançado o perdão e a graça de Deus por seus próprios méritos. Eles não imaginam o quanto é difícil Deus os perdoar desse jeito e o quanto é difícil para eles, nesse estado de autossuficiência, reconhecerem o seu perdão. Bom, esse foi o objetivo do passado. E para hoje? A exemplo do que acontecia com os escribas e fariseus do tempo de Jesus, quando o assunto era pecadores, ainda hoje se pode notar um tom de satisfação no rosto da maioria de nós, os cristãos, quando tratamos do mesmo assunto. Nós temos até uma certa alegria quando lemos essa parábola, porque maliciosamente entendemos assim. Agora sim, finalmente os pecadores vão receber o que merecem. Vão todos arder no mármore do inferno. Eles sim, mas eu não. Serão deixados na praia. Eles sim, mas eu não. Vão chorar e ranger os dentes. Eles sim, mas eu não. Não é apenas a maldade moral que nos faz pensar desse jeito. Também é a maldade proporcional da religião, e principalmente a maldade teimosa. A maldade daqueles que estão decididos a rejeitar a proposta de Jesus. E nesse caso, qual é a proposta de Jesus? A sua proposta na parábola é de não ignorarmos a maldade própria. A proposta de acolhermos de braços abertos o veredito que será igual para todos. A de recebermos com gratidão o mesmo salário daqueles que chegaram na última hora. A proposta de não condenarmos na nossa má intenção o pecado dos outros. Reparando na lógica desse texto, vamos ver como ele muda a nossa maneira deturpada de ver o mundo. Depois que Jesus, por meio do seu ministério revolucionário, mudou completamente a imagem que nós, cegos pela nossa religiosidade implacável, tínhamos dos pecadores diante de Deus, ele se voltou para a realidade escatológica que a parábola representa. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Contudo,
ao examinarmos mais detalhadamente essa parábola, vamos obrigatoriamente nos perguntar: quem é afinal que tem sobre si o encargo de fazer essa seleção? Não me parece o mesmo que contou a parábola, pois esse, no seu ministério terreno, jamais fez seleção alguma de pecadores, tal como faziam os líderes religiosos dos seus dias, muito menos como fazemos hoje. Se fosse ele de fato e de direito o nosso parâmetro de ser igreja, nós também não poderíamos rejeitar os pecadores. Quando a igreja fecha a porta e não deixa entrar tipos perigosos, não permite que os suspeitos se cheguem a ela e não quer contato algum com pecadores, ela está completamente fora da sua missão. Assim como um hospital que não deixa entrar doente. Pecadores são um negócio da igreja, literalmente falando, porque o céu será habitado exclusivamente por pecadores perdoados. Como disse João do Apocalipse, por aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja não pode e não deve ser assim, porque ela é governada por um Senhor que não veio para julgar, mas sim para salvar, que veio para buscar o perdido, o pródigo, a adúltera, o que usa a tornozeleira. A função maior da igreja é não medir esforços para fazer com que as pessoas tenham conhecimento de que o reino de Deus é como uma rede que arrastará todo mundo para que todos cheguem àquela praia que fica do outro lado. Está mais do que provado que nós não sabemos receber os pecadores e que as nossas orações diárias são feitas no padrão da oração do publicano da outra parábola. Sempre manifestações de gratidão por não sermos iguais a eles. É triste constatar que o mesmo mal que pedimos a Deus que nos livre na oração do Pai Nosso, condenamos com veemência nos outros. Chegamos ao final da parábola e nele Jesus diz o seguinte: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas são palavras duras de se ouvir, mas também são palavras que nos trazem uma verdade dupla sobre a ordem da redenção. Primeiramente, temos a fornalha, que representa a vontade absoluta de Deus em não permitir que nada estrague a sua festa. Não haverá espaço na festa para tristeza, lamento ou inconformismo. Em segundo lugar, temos choro e ranger de dentes, que nos confere a certeza de que a festa do reino de Deus é a única festa que pode trazer a verdadeira e eterna alegria. Tudo que está lá fora é escuridão eterna. É apenas o lamento de quem perdeu, por sua exclusiva decisão, o seu lugar no cesto, e agora está pranteando na praia a sua indignação por não ver consumada a sua convicção de retidão própria, de ver que nada lhe valeu o tempo perdido em julgamentos e em condenações alheias. Pior ainda será ver que, enquanto se lamenta, prostitutas e publicanos e gente indesejável à religião gozam sem qualquer merecimento dessa alegria e que gozarão eternamente o amor de Deus. Termino dizendo para você que não faz parte de nenhuma igreja. Você já está perdoado e você não tem que fazer nada, absolutamente nada, além de crer nisso. Aceitar que você é aceito por Deus e que está sendo, como todas as outras pessoas, tragado por essa grande rede. A partir de então, aproveite apenas o beneplácito que ela lhe contempla. Porém, se você se sentir inclinado a fazer parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, por exemplo, saiba que esta vai ser a sua única função, que é a função das comunidades religiosas em todo o mundo. Convencer as pessoas de uma verdade que elas já desfrutam, mas que ainda não tomaram consciência de que ela está irrestritamente disponível a todos. Você já tinha meditado sobre essa parábola? Ela é de fato instigante e controversa, como afirma o vídeo? Encontramos nela parâmetros para uma melhor participação no reino de Deus? Obrigado por nos assistir até o final.